nesta área que cruza a psicologia e a história. Eu achei muito curioso este enquadramento, são estudantes de psicologia e estudantes de história, e de facto a saúde mental de ex-combatentes da guerra colonial cruza, por um lado, uma parte longa da história portuguesa e, por outro lado, questões que interessam mais à psicologia, que são as questões da saúde mental. E não posso deixar de vos falar um bocadinho de porque é que eu, a certa altura, me interessei por este tipo de fenómeno, ok? Então é assim, eu tenho um percurso que eu acho sempre curioso, porque eu sou licenciada em Psicologia e depois fiquei a trabalhar na Faculdade de Psicologia e, por circunstâncias que teve a ver apenas com oportunidades, o meu primeiro trabalho académico foi na área da Psicologia Experimental, que era uma área que não me interessava nada, porque eu sempre achei que a minha área seria Psicologia Clínica. Mas eu dei aulas na área da percepção, da aprendizagem e da memória, e fiz provas equivalentes a um mestrado em Psicologia Experimental. Mas depois tive a oportunidade de ir para a Universidade do Minho e fui para a Universidade do Minho fazer o doutoramento em Psicologia Clínica. Se vocês procurarem no meu currículo, o meu doutoramento foi sobre narrativas protótipo e organização de conhecimento na depressão. O que significa que trabalhei e estudei principalmente os fenómenos cognitivos, emocionais e comportamentais e a organização do conhecimento com pessoas com depressões muito graves. Quando eu estava a entrevistar pessoas com diagnósticos de depressão muito grave, frequentemente com ideação suicida ou com histórias de tentativa de suicídio, quase todos internados em hospitais psiquiátricos, eu verifiquei que as histórias que estas pessoas que tinham um diagnóstico de depressão me contavam eram quase todas histórias de trauma. Eram histórias de adversidade, de maltrato na infância ou de diferentes formas de trauma. O que significa que logo a seguir a ter terminado o meu doutoramento, eu comecei a estudar o impacto psicológico das experiências adversas e traumáticas. E até agora o meu grupo de investigação é sobre o estudo do impacto das experiências adversas e traumáticas. Isso levou-me, por um lado, ao estudo de diferentes formas de trauma, e depois, porque como eu estava a trabalhar e tinha experiência em depressão e com este cruzamento de trauma, fui procurada e foram-me enviadas algumas pessoas que tinham na sua história a participação como ex-combatentes na guerra colonial. E sendo eu investigadora, a curiosidade de como investigadora e o interesse clínico levou-me a querer compreender melhor não só o fenómeno da guerra colonial, como é que a participação em espaços de combate, em contextos de combate, e o confronto repetido ou contínuo com a ameaça à vida se repercutia, e com toda a violência que caracteriza a guerra, se repercutia nos processos de adaptação após essa guerra. Mas há um outro interesse meu que permanecia e que se cruzou com isto, que é quando se estuda depressão e depois quando se estuda trauma, uma das coisas que se verifica é que as pessoas que estão em sofrimento têm muito mais queixas físicas e sentem-se mais doentes e vão mais ao médico e têm mais diagnóstico e consomem mais medicamentos e têm mais problemas de saúde, têm mais comportamentos de risco para a saúde e têm mais problemas comportamentais e sociais, que vão desde dificuldades de relação interpessoal até comportamentos mais impulsivos e mais violentos. E isto significa que, por causa disso, eu a seguir fui para a área da psicologia da saúde, porque os meus colegas da psicologia da saúde
achavam que eu sabia imenso sobre os processos neurobiológicos que relacionam stress, trauma e saúde. Eu sei que vocês me pediram para falar sobre saúde mental, porque as pessoas normalmente não têm consciência que as vivências de stress extrema ou stress traumático têm principalmente impacto na saúde física e que há pessoas que não têm tantas queixas a nível de saúde mental, mas têm comprometimento sério, profundo, complexo na saúde. E eu referi-vos às queixas físicas, mas não é só uma questão de queixas físicas. As pessoas ficam efetivamente mais doentes. É uma das áreas que me interessa, aliás, há cerca de 20 anos escrevi um artigo que curiosamente tem, acho que cerca de 15 mil downloads, sobre psicologia. E é uma área que eu abandonei, porque não posso estar em todas as áreas, mas se vocês começarem a perceber como é que o stress afeta o nosso corpo e como é que o nosso corpo se transforma e efetivamente se altera, percebem, e alguns de vocês aqui serão psicólogos, percebem que nós não estamos no âmbito da psicologia, estamos no âmbito da fisiologia, da bioquímica, da genética, e da transcrição genética e da forma como os nossos genes são afetados e alteram por efeito de neurohormonas de stress, etc. E, portanto, isto cruza, por um lado, as experiências de vida com dimensões ou completamente biológicas. E, portanto, se querem que vos diga um dos meus fascínios, que infelizmente não posso atender a tudo, mas continuo a ler a Biological Psychiatry e outras revistas científicas completamente biológicas, é para compreender e aprofundar a relação entre a exposição a stress intenso, a stress crónico e questões biológicas, mas não se esqueçam que nós somos seres humanos e que a nossa complexidade do sistema nervoso nos permite e nos dá aso a construir significados das nossas experiências e por isso nós elaboramos estas experiências nas nossas narrativas de vida e organizamos por referência à nossa identidade e à pessoa que nós vamos construindo e à imagem que temos de nós próprios. Portanto, este é o preâmbulo. O preâmbulo, não sei se já perceberam, mas teve 10 minutos. E, portanto, eu tenho uma pequena, ou não tão pequena, apresentação para partilhar convosco, mas, na verdade, a substância é esta, que é a participação da guerra expõe as pessoas a um conjunto de eventos adversos, potencialmente traumáticos, e, como diz o Carlos Luís Zafón no livro A Sombra do Vento, que relata em grande parte a Guerra Civil Espanhola, a guerra é uma procissão de atrocidades, seja qual for o ponto pelo qual nós olhemos. E posso-vos dizer que este meu interesse por compreender estes fenómenos me levou em 2020, penso que foi em 2000, desculpem, no ano 2000, portanto há muitos anos, a submeter à Fundação de Ciência e Tecnologia um projeto para estudar os fenómenos associados à saúde física, psicológica, social, da exposição à guerra. Reparem que a guerra colonial terminou entre 1974 e 1975, foi sucessivamente sido interrompida, e começou em 1961. Portanto, nós temos 13 anos de guerra, e no ano 2000 tinham passado 25 anos. Ok? E quando eu disse a vários psiquiatras que tinham começado estudos, e alguns de referência nacional, que tinham iniciado estudos sobre este fenómeno, e nomeadamente pessoas que tinham estado na guerra, eles disseram: a senhora professora é muito jovem, está muito entusiasmada,
mas não vai ser possível estudar. Esse estudo nunca será aprovado, porque nós já tentamos e foram-me dizendo isto sucessivamente. Há 25 anos que não é possível estudar completamente e compreender completamente o fenómeno de stress de guerra. E eu queria lembrar-vos, até porque muitos de vocês são de história, que existe o trauma individual, mas existe o trauma coletivo. Existe o trauma social. Aquilo que nós frequentemente falamos do tabu relativo à guerra colonial e que fez com que só mais de 30 anos depois começassem a ser abordadas algumas questões. E ainda na última semana foram levantadas algumas questões relacionadas sobre a heroicidade e o que é o envolvimento na guerra e o significado da guerra. É algo que é difícil para qualquer sociedade e para qualquer comunidade. Por exemplo, para vos dar um exemplo que não é o português, o exemplo de Espanha, a guerra civil demorou décadas a ser enfrentado como um problema que deixou marcas significativas e graves na sociedade espanhola, e até porque, por ser guerra civil, legitimizou o povo no sentido das pessoas todas, e, portanto, torna uma experiência social. O trauma é também uma experiência social. Uma guerra civil é uma experiência social, mas, por exemplo, o Vietnã, e eu tive como consultor desse projeto um psicólogo americano que foi veterano do Vietnã, e o que ele disse foi que quando voltou, ele sentia-se um herói porque tinha estado a cumprir uma missão, e quando chegou percebeu que tinha um país revoltado contra aqueles que tinham estado a dar a vida por Vietnã. E, portanto, reparem que estas vivências sociais e os significados que vão sendo construídos a partir de uma experiência de guerra são significados que têm muito a ver com o trauma, têm a ver com o evitamento e têm a ver com a dificuldade de atribuição de significado, nomeadamente à maldade humana, à violência humana e às atrocidades que se produzem. Também não posso deixar de partilhar convosco que uma minha estudante de doutoramento há uns anos fez um doutoramento que implicou entrevistar dezenas e dezenas de ex-combatentes. E entrevistou homens que estavam relativamente funcionais e alguns que estavam profundamente perturbados e disfuncionais há décadas. E os relatos que eles fizeram da experiência de guerra, e eu também posso partilhar convosco que antes de começar estes estudos eu li muito sobre história de guerra. Li aqueles livros que existiam e que não são muitos, que descrevem o que aconteceu em 1961 no norte de Angola, o que aconteceu na Guiné, principalmente a partir de 1970, etc. Portanto, os piores momentos do ponto de vista de violência e de atrocidade. E apesar de eu ter lido isso, e apesar de ter já falado eu própria com vários ex-combatentes, houve partes daquele doutoramento que eu não li, e eu avisei-a. É um trabalho que vocês podem encontrar no repositório da Universidade de Minho e que foi realizado pela Sandra Sendas, e houve partes que eu não li. E eu não li porque fiquei fisicamente doente quando comecei a ler algumas das partes, de algumas descrições, que incluem jogar futebol com cabeças, colares com orelhas e espetar coisas, etc. E, portanto, isto é para vos dizer que mesmo agora, e foi publicado esta semana no Expresso um artigo sobre violência em guerra e sobre atrocidades em guerra. E se vocês o lerem, e podem procurar porque ele está online, e se vocês o lerem, é provável que sintam mal-estar no estômago, principalmente do estômago, do aparelho digestivo, por causa de que as nossas emoções são muito processadas a nível do aparelho digestivo. E, portanto, quando eu digo que eu não consegui ler, eu disse-lhe, olha, a partir daqui, quando eu estava a dar feedback, eu não sei como é que você conseguiu escrever, mas eu não consegui ler. Ok? Pronto.
E ela disse qualquer coisa, tipo quando a professora escreveu uma carta para a FCT, porque ela teve uma bolsa FCT, a dizer que devido ao conteúdo do meu doutoramento, que eu merecia bolsa porque ia ser muito exigente do ponto de vista emocional e que seria ser incompatível, ou seja, a professora Ângela não me conhecia e achou que eu era uma mulher frágil e esqueceu-se que eu já não sou muito tão nova como isso e que já tenho experiência clínica. E ela disse, olha, eu não a conhecia, não lhe disse nada, mas achei aquela carta completamente exagerada. Agora que fiz o doutoramento, que estou a acabar o doutoramento e que ouvi estas histórias, agora percebo de que é que estava a falar. E, portanto, estão a ver que é duro e é difícil ler relatos ou ouvir relatos. Então, agora imaginemos o que é viver com, e eu agora estou a falar de culpa, e culpa é aquilo que se chama moral injury, que é ter feito coisas contra a moral, ter violado a sua própria moral, que é, e atualmente está a ser muito, muito estudado, principalmente nos últimos 2, 3 anos, e que é um dos maiores preditores de perturbação mental após participação em guerra ou outras experiências. E, portanto, temos, de facto, a guerra olhada por diferentes olhares e também, obviamente, ao longo da minha história no estudo nesta área, também percebi que para algumas pessoas foi estar nas capitais entre a carpete e o ar-condicionado. Estão a ver o que é que eu estou a dizer? Que é para algumas pessoas, nomeadamente pessoas das forças militares que tinham mais poder, digamos assim, ou algumas posições políticas, a guerra foi estar na capital, ter acesso a muitos bens materiais e estar entre uma carpete e um ar-condicionado. O que é outra forma de viver a experiência de guerra. Então vou partilhar. Está bem? Já não tenho muito tempo e por isso vou assim muito brevemente partilhar a apresentação que tenho e que... Bom, e que é esta. Então, se nós olharmos para os dados de 1973, ou seja, em dezembro de 1973, e dos dados que temos sobre estatísticas de guerra, o que nós temos é que na Guiné, que era o território mais pequeno, 22 mil pessoas estacionadas, Angola 68 mil e em Moçambique 47 mil. Eu não sei também se vocês têm noção de quantas pessoas estiveram mais ou menos envolvidas no esforço das guerras coloniais ao longo de 13 anos, mas nós somos cerca de 10 milhões de portugueses e cerca de 1 milhão esteve envolvido na guerra colonial, o que é incrível porque corresponde a 10%. Eu penso que nestas contas de 1 milhão, ou cerca de 1 milhão, estarão envolvidas forças africanas e, portanto, não portugueses do continente. Portanto, ao longo de muitos anos, o Estado português enviou para a África, para uma guerra de guerrilha, uma percentagem muito elevada e que envolveu todos os jovens que tinham naquela idade para serem incorporados. E, portanto, a nossa questão e a nossa conversa de hoje é: isto foi o que foi para a África e a questão é o que é que voltou. E o que voltou, nós sabemos que são mais de 26 mil feridos, são muitos milhares de mortos, ou pelo menos diferentes fontes levam-nos a acreditar que são cerca de 10 mil mortos. E, para além dos mortos e dos feridos, que outras mazelas, consequências é que vieram
da guerra para o continente europeu, para Portugal. E, portanto, este foi o estudo que foi submetido em 2000, que eu coordenei e que foi o primeiro estudo de âmbito nacional para tentar caracterizar 25 anos depois a experiência de guerra. Portanto, isto significa que, entretanto, passaram muitos mais anos, nós estamos quase... Um dia destes estamos a 50 anos depois do fim da Guerra Colonial, mas como ela começou em 61, entre 61 e 62, reparem que passaram mais de 50 anos desde o início. E a nossa questão é o que é que se sabe e o que interessa saber 50 anos depois. E, portanto, em termos de objetivos, nós quisemos caracterizar a experiência de guerra, conhecer a prevalência de stress pós-traumático, problemas de saúde e problemas de ajustamento familiar, percebendo que fatores de risco é que levam a stress pós-traumático de guerra. E então, em termos de caracterização das experiências de guerra, no nosso estudo, nós só conseguimos, apesar de tudo, foi um sucesso e melhor do que o esperado, porque este estudo foi financiado contrariamente às expectativas, nomeadamente dos meus colegas psiquiatras que tinham tentado antes e não tinham conseguido. Nós avaliamos mais de 350, mas temos 350 processos completos, que tinham naquela altura, entre 2001 e 2004, mais ou menos 57 anos, portanto estão a ver que neste momento têm 70, estão com mais de 20 anos, estão mais perto dos 80, e reparem que a escolaridade da maioria era o 4º ano, correspondente ao nível social e educacional que existia nesta altura. Portanto, nós sabemos que 63% descreveu que tinha participado em situações de combate em que poderia ter perdido a vida. Sabemos também que o número de pessoas que relata fome, sede, problemas de sono, problemas de clima, ferimentos em outros, 80%, e reparem, 37% mexeu em cadáveres, e eu posso vos dizer que mexer em cadáveres, ter que manipular cadáveres, é um dos maiores preditores de doença mental e problemas físicos a seguir. Ver cadáveres, ver morrer, morte de colegas civis e ações perpetradas contra os inimigos ou ações sobre civis que foram descritas por 16%, com uma exposição da diversidade média relatada de 7%. Em termos de prevalência, eu sabia os dados do Vietnã, porque o Vietnã, o Congresso americano, logo no início dos anos 80, definiu como objetivo caracterizar a população dos combatentes da guerra do Vietnã, e eu sabia que nos piores cenários do Vietnã e nas pessoas mais expostas, o diagnóstico de stress pós-traumático era superior a 1/3 da população e podia atingir 40 e tal %. E posso-vos dizer que nunca mais me esquecerei do dia em que eu estava a analisar os dados e que verifiquei que o diagnóstico de PTSD na amostra que nós tínhamos recolhido era 38,7%. Eu concluí que só poderia estar errado, que eu me teria enganado nos sucessivos cálculos que tinha feito para chegar ao número de diagnóstico, deitei fora tudo que tinha acabado de fazer, reproduzi tudo o que tinha feito e verifiquei que tinha voltado a chegar exatamente ao mesmo valor. E então fui de imediato calcular as pessoas que cotavam como positivas a nível de psicopatologia. E verifiquei que o valor geral de psicopatologia que atingia os níveis clínicos era 55,7%. A seguir, e esta foi a sequência das minhas análises nesse dia, que foi um dia bem pesado, e fui a verificar se eles relatavam outro tipo de problemas. E para meu espanto, e porquê é que eu digo para meu espanto? Porque os comportamentos agressivos e os comportamentos violentos e os consumos, nós sabemos que tendem a ser subrelatados. Ou seja, que a maioria das pessoas que têm estes tipos de problemas não os relatam. Quando eu verifiquei que 37% relatavam comportamentos agressivos, vi que havia um padrão
claro de problemas que eram relatados por muitas pessoas, por uma percentagem muito, muito elevada. Portanto, o que nós temos também são o número de doenças que as pessoas relatam, as queixas físicas, que têm um valor muito elevado, e este foi, sem dúvida, até agora um dos valores surpreendentes, é que 41,6% relataram que tinham problemas em beber em demasia. Como nós sabemos que mais de 50% das pessoas que têm problemas em beber em demasia omitem que tenham problemas em beber em demasia, e sabendo isso, nós tínhamos uma outra pergunta que é: a sua esposa considera que tem um problema em beber em demasia? E obviamente esta percentagem era muito mais elevada quando vista do ponto de vista das esposas, mas reparem, eram os próprios ex-combatentes a responder às questões. Um outro objetivo era caracterizar o ajustamento familiar e social. Nós verificamos que, por exemplo, contrariamente àquilo que aconteceu com os ex-combatentes, os veteranos do Vietnã, em que havia uma enormíssima taxa de divórcio, em Portugal, um país extremamente tradicional, a taxa de divórcio era baixa, mas muitos relataram comportamentos de violência conjugal, por exemplo, insultar, difamar, etc., por 23%, 23,7%, ou dar uma bofetada, mais de 21%, e, portanto, na prática, nós verificamos que 37% dos participantes neste estudo relataram comportamentos violentos, mas relataram também comportamentos agressivos em relação a outras pessoas, como familiares, amigos, colegas, etc. Para sistematizar estes dados, eu posso vos dizer que nós analisamos os preditores, o que é que prediz stress pós-traumático de guerra e doenças dos pais, os maus tratos na infância, ou seja, a história da adversidade na infância e a gravidade da exposição à guerra predizem stress pós-traumático, e a psicopatologia geral é predita por estas variáveis e mais o stress pós-traumático. E, portanto, nós sabemos que e este padrão é conhecido, enfim, é interessante, mas não é uma novidade, porque nos ex-combatentes da Guerra de Vietnã também se verificou que história de maltrato prévia, de maltrato na infância, aumenta o risco para desenvolver stress pós-traumático após a exposição à guerra, e que a exposição à guerra, obviamente, é um bom preditor de PTSD. Em termos de doenças, também a exposição à guerra, a psicopatologia e o PTSD são preditores, e o consumo de álcool é predito por PTSD. E, portanto, eu, em relação a isto, não posso deixar de comentar ou de referir uma expressão portuguesa que diz beber para esquecer. E se beber é bom para esquecer, e se tem memórias traumáticas e intrusivas sobre a guerra, o álcool pode constituir uma excelente estratégia para lidar com essas memórias. No Vietnã, sabe-se que o consumo de drogas, após a guerra do Vietnã, o consumo de drogas foi um dos maiores problemas de saúde pública dos ex-combatentes. Em Portugal, sabe-se também que o haxixe foi introduzido por esta altura e por estas pessoas, e o álcool é um problema prevalente nas pessoas que têm experiências traumáticas. Em relação ao comportamento agressivo, quer a história de abuso na infância, quer a exposição, quer o stress pós-traumático, aumentam o comportamento agressivo, e a violência conjugal, curiosamente, é predita pelas formas de abuso na infância, assim como a adaptação conjugal. Em suma, o estudo nacional que nós fizemos revelou uma grande exposição à guerra, com uma percentagem de PTSD muito elevada. Eu posso vos dizer que a certa altura andava a pesquisar pelo meu nome na internet e descobri uma polémica entre o provedor do leitor, de não sei o quê, e associações de
ex-combatentes, porque referiram o meu estudo para fundamentar o quanto o PTSD afetava ex-combatentes e havia pessoas que questionavam os dados do estudo, etc. Depois temos uma percentagem de sujeitos muito elevados com psicopatologia e queixas físicas e doenças relatadas frequentes, e eu não vos apresentei os dados, mas naquela altura, com média de 57 anos, era esperado que não estivessem aposentados, e muitos estavam já aposentados, e com comportamentos de violência frequentes. Nós tivemos imensa dificuldade de acesso à estatística e à base de dados, há muita dificuldade de bases de dados sobre a guerra colonial, e também sabemos que as competências de leitura e as dificuldades relacionadas com literacia dificultaram a participação, e outras dificuldades relacionadas com a própria perturbação e com as dificuldades de lidar com as memórias, o que levou a que, posteriormente a este estudo, nós realizássemos outros estudos para compreender melhor estes ex-combatentes. Portanto, como eu vos disse, o stress pós-traumático é um preditor quer de queixas físicas, quer de problemas como comportamentos violentos. A questão é o que é que se pode sistematizar e concluir desta guerra? Afinal, valeu a pena, e esta é uma questão da história de Portugal, seguramente é uma história que tem que ser refletida, tem que ser compreendida do ponto de vista da ciência que é a história, da disciplina que é a história, mas compreende-se melhor se compreender a vivência daqueles que estiveram envolvidos nestes processos, e por isso quer os psicólogos, quer as pessoas da história terão muito a dizer sobre a guerra colonial e sobre o impacto da guerra colonial. Só queria lembrar que neste momento, estas pessoas têm algumas mais de 80 anos. E, portanto, com todos os problemas que decorrem da experiência de guerra, cruza-se as questões relacionadas com o envelhecimento e que tornam a premência dos problemas muito maior, pelas dificuldades que decorrem também das limitações do envelhecimento. E pronto, e é isto. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Estava muito organizada e penso que tocou em pontos de interesse destas duas áreas que tentámos unir esta semana. Eu tenho algumas perguntas, mas preferia que alguém seguisse primeiro. Podem falar, ou se não se quiserem falar, podem escrever no bate-papo e eu leio para a professora. Eu tenho uma questão. Sim? Isto é mais uma curiosidade, mas eu queria saber se há algum estudo deste género, mas em que o objeto de estudo são os retornados e não os veteranos. Se existe e se as consequências psicológicas e físicas são semelhantes, se não... São outros processos. Eu pensei que ia perguntar, porque houve uma minha aluna há muitos anos, uma aluna de mestrado que era angolana e fez um estudo em Portugal sobre o ponto de vista dos angolanos, da comunidade angolana, sobre como foi viver a guerra, porque reparem, este é o ponto de vista europocêntrico, portugalocêntrico, não é? De quem saiu de Portugal para ir para uma guerra de guerrilha em África. Mas houve todos os cidadãos de cada um dos países que viveram a guerra como a guerra contra a sua autonomia e os seus próprios movimentos, e portanto que tiveram uma experiência completamente diferente. Embora, eu lembro-me de ter a discutir isso com ela, embora ela teve acesso a uma comunidade principalmente privilegiada, que veio para Portugal, porque teve acesso a vir para Portugal, muitos dos quais porque
quiseram e lutaram por ter oportunidades diferentes na vida. Sobre retornados, não conheço estudo. Conheço alguns relatos de algumas famílias, de algumas pessoas, sobre o que foi perder tudo e deixar tudo, e principalmente passar a ter um ponto de vista completamente diferente do mundo, não é? Porque as pessoas que sofreram muito com esse retorno eram pessoas que frequentemente estavam muitíssimo bem instaladas, tinham imensos privilégios e viviam com uma qualidade de vida que nada dizia sobre a qualidade de vida daqueles países, e que foi uma descontinuidade nas suas vidas e uma sequência de perdas muito grave, e para muitos, de facto, conseguiram salvar-se, ou seja, tiveram ameaça à vida. Para além das perdas materiais e da descontinuidade à sua vida, e aquilo que foi ter que vir e viver em pensões, em famílias que não tinham condições para os acolher, e viver, enfim, num país frio, horrível, cinzento, abandonado à África, e tudo o significado e a liberdade que eram essas vivências, mas não sei, a minha equipa seguramente ninguém fez esse estudo, e portanto não sei, mas vão ter de procurar pelos repositórios que trabalhos é que foram feitos no âmbito da psicologia ou da sociologia ou da história sobre essa experiência que afetou milhares de portugueses que estavam instalados em África, não é? Obrigada, professora. Eu também queria fazer uma questão, se pudesse. Claro. Era, no fundo, sobre o stress pós-traumático e o PTSD ao longo da história da humanidade. Portanto, eu presumo que seja difícil saber a incidência do stress pós-traumático, por exemplo, no exército romano. Claro. Mas a minha questão era se, no fundo, o afastamento da humanidade da violência, ou seja, nós não coabitamos com violência e morte da mesma forma que nossos antepassados já coabitaram, no fundo, e se acha que esse afastamento da violência diária, por exemplo, no exemplo dos romanos, que tinham jogos com morte e ao vivo, e nós neste momento temos filmes de ação, é completamente diferente, se esse afastamento da violência, positivo, obviamente, aumentou os casos de stress pós-traumático hoje em dia, nos exércitos. Essa questão é muito importante, porque se nós não opusermos os romanos versus a civilização atual, mas, por exemplo, comunidades em que existem muito mais práticas violentas, com outras comunidades em que claramente existe um discurso de antiviolência e de um esforço para diminuir a violência, nós temos enquadramentos diferentes para a vivência humana. Por exemplo, a pessoa que é treinada para matar é uma pessoa que vive de forma diferente uma ameaça de morte. Agora, o que acontece é que é assim, mas os relatos do sofrimento, por exemplo, e do sofrimento profundo e das perdas e das ameaças, por exemplo, aparecem na Bíblia, aparecem em escritos antigos, como sofrimento profundo e enfim, angustiante e marcante. Mas, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo que é muito claro para mim, que é, neste momento, os filhos são bens preciosos e raros, e os casais têm um ou dois. Quando se tinha um todos os anos, ou às vezes mais do que um por ano, a preciosidade desse bem tinha outra dimensão e outro significado. Perder um filho quando se tem 14, ou perder um filho quando se tem 1, é diferente.
E quando se sabe que a vida dos bebés é vulnerável, como foi mesmo em Portugal até ao fim dos anos 60, início dos anos 70, em que metade dos cemitérios eram os anjinhos, não sei se têm noção disso, é muito diferente depois do passo que se deu em Portugal, que passou a ter uma das menores taxas de mortalidade infantil do mundo, com a melhoria da saúde materno-infantil. E, portanto, a raridade de um fenómeno torna-no mais difícil e menos aceitável, certo? Um fenómeno negativo. Mas não pensem que eu vou a seguir dizer e nós habituámos-nos à violência. Não, nós podemos tornar-nos nós próprios embutados emocionalmente ou violentos, mas isso não é habituar-nos no sentido saudável de deixar de sofrer. Pode ser no sentido não saudável de, por exemplo, desligar, embutar, dissociar. Portanto, fenómenos psicológicos que ocorrem como estratégias de sobrevivência à violência. Ou, por exemplo, e isso é uma das áreas que mais me interessa e que mais estudo neste momento e mais me interessa aprofundar, que é o percurso que leva da vitimação à agressão, ou seja, as pessoas que primeiro foram vítimas e a seguir foram agressores. E claramente nós temos estes discursos nos ex-combatentes, que é no momento em que se transformaram numa máquina de morte. Nós chamamos, eu acho que a Sandra Sendas no doutoramento escreveu máquina de matar, que era tal a raiva por a chacina, por exemplo, que ocorreu no seu próprio grupo e nos seus próprios camaradas, que a partir daí era tal a revolta e a raiva e a sede de vingança que se transformaram em máquinas de matar, que é muitas vezes que nós vemos, por exemplo, em jovens delinquentes que foram muito maltratados, têm uma história muito grave de maltrato e a certa altura são dominados completamente pela raiva e pela impulsividade. E, portanto, na verdade, eu penso que ao longo da história, esta violência sempre perturbou muitas pessoas e sempre foi atraente para quem tem perturbação pós-traumática. Não sei se têm noção, mas um dos sintomas de perturbação de stress pós-traumático é a impulsividade, desregulação da raiva e violência e agressividade. E, portanto, as pessoas passam de sintomas de trauma para eles próprios serem ofensores, agressores e pessoas perigosas. Na verdade, estes homens relataram violência doméstica, o que é raro. E a violência doméstica é um problema gravíssimo entre ex-combatentes da guerra colonial, entre veteranos de todas as guerras e todas as pessoas com história de violência interpessoal. E, portanto, de facto, há aqui um risco de repetição. Eu, por exemplo, quando ouço atualmente relatos do que acontece em muitos contextos em África, eu penso sempre estas crianças que estão a assistir a estas atrocidades todas vão ser pessoas violentas. Ou penso, por exemplo, numas favelas no Brasil, e que, até porque já tive investigadores do Brasil que trabalhavam em zonas socialmente violentas e perigosas, e que é um percurso que as crianças primeiro assistem à violência, depois são treinadas para ser violentas e elas próprias são violentas, e isto é a forma usual de resolver problemas. E não é por aprendizagem, é principalmente por desregulação da raiva. E por não terem mecanismos alternativos para gerir conflito, por exemplo, ou dificuldades pessoais. Obrigado. Nada. Muito obrigado. Eu também tinha uma questão que era sobre, achei interessante o facto de, nunca tinha pensado no facto de haver um trauma a nível coletivo e social. Uhum. Esse trauma são o quê? São memórias que são partilhadas socialmente e que se tornam como um trauma a nível coletivo? Ou seja, qual é a diferença, o que é que acontece num trauma coletivo que não acontece a nível individual? Eu li principalmente sobre o trauma coletivo em Espanha,
e sobre o trauma decorrente da guerra civil, e, por exemplo, como é que os espanhóis dicotomizam quando foi aquele ataque do 11 de março. Não sei se vocês têm ideia o que é que aconteceu em termos de interpretação, que é imediatamente dicotomizar a sociedade entre os bons e os maus, que é uma forma de proteção individual em contextos de trauma, que é não conseguir tolerar leituras alternativas ou os cinzentos, porque dá o preto e o branco imediatamente, porque a dicotomização é uma forma de proteção, é ter a certeza onde é que está o mal, porque o mal, se soubermos onde está o mal, protegemos-nos contra o mal. E estes processos de dicotomização e de criação de mitos dos maus versus os bons. E reparem que Espanha nunca mais foi capaz de gerir isto, não tem sido capaz de gerir isto, não tem sido capaz de gerir as autonomias, e as estratégias de violência estão sempre a aparecer. Rapidamente os movimentos se transformam em movimentos violentos. Há muita raiva e muita revolta que tem sido transmitida verbal e não verbalmente, e há muita dicotomização, principalmente entre os que estão os bons e os maus, e há a impossibilidade de falar de coisas, principalmente é muito curioso como é que não se falou durante mais de 25 anos sobre a guerra colonial. Não havia os livros do Lobo Antunes, havia 2 ou 3 trabalhos do professor Afonso de Albuquerque, havia aquilo que era feito no Hospital Psiquiátrico em Lisboa, mas, reparem, a lei do stress pós-traumático foi publicada em 99. 99. É inacreditável. A guerra tinha acabado em 74. O reconhecimento oficial, legal, foi 25 anos depois. E isto é o evitamento, é o não conseguir abordar e refletir sobre o assunto de uma forma distanciada e, por exemplo, reconhecer que, de facto, a guerra colonial, Portugal não é um país pacífico no sentido em que não há problema nenhum e os portugueses nunca foram violentos e que correu sempre tudo muito bem. A guerra colonial em Angola não, nos últimos anos, se vocês virem os relatos e se lerem a história, ou se lerem os relatos dos ex-combatentes, é muito pior do que quase tudo que aconteceu no Vietnã. Muito pior. E como estava muito mal, ainda por cima eles não vinham embora ao fim da missão, eles ficaram lá, alguns ficaram lá mais de 2 anos. E, portanto, foi sucessiva exposição e participação em situações de atrocidades e de perigo contínuo. Portanto, e isto é muito importante, se vocês ouvirem, eu penso que foi o Daniel Oliveira a semana passada, e eu penso que não foi na quadratura do ciclo, foi no eixo do mal, e que ele refere de facto que a importância de perceber a guerra e de perceber que há pessoas que foram vítimas durante a guerra e que cometeram atrocidades por estarem em guerra e depois foram vítimas porque foram acusadas das atrocidades que fizeram por ter estado na guerra. Ok? Que isso é revitimização, porque é a vitimização das vítimas. E depois há as pessoas que cometeram atrocidades dentro de um quadro histórico, cultural, etc., e que acham que foram os maravilhosos heróis e que não fizeram nada de errado porque havia um bem maior, que era a defesa do património, que é neste caso o território português. E claro que quando a ação é coerente com os valores, é muito menos perturbador. Uma das coisas muito engraçadas que alguns ex-combatentes nos disseram, nós achamos piada, porque é mesmo engraçado e aumenta a coerência, que é: eu não era assim quando fui e eu não seria capaz de fazer o que fiz. Mas davam-nos uma vacina, e de facto davam contra a febre amarela ou qualquer coisa, doenças tropicais, que nos mudavam a cabeça e nós passávamos a fazer as coisas que não seríamos capazes de fazer de outra forma. E isto é muito engraçado porque é atribuir a uma fonte externa a causa, a razão daquilo que eles foram capazes de fazer e que era contra a sua moral.
Reparem, isto é uma forma de lidar com moral injury extremamente eficaz, e estas pessoas ficaram menos perturbadas, têm menos risco de suicídio, têm menos ruminações, têm menos sofrimento, porque encontraram uma razão, ok? Na verdade, nós sabemos que por causa de, na guerra, inicialmente, a maior parte dos casos serem aquilo que se chama no shout, sabem o que é que quer dizer? Que essas pessoas não estiverem bem treinadas e não se tiverem sido transformadas em máquinas da guerra, quando duas pessoas estão uma em frente à outra, as duas com uma arma, isto aconteceu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, isto está estudado, a probabilidade de ser no shout é mais ou menos 80%. Não disparam, porque estão ali uma pessoa da idade delas, elas contra quem elas não têm nada. Elas não têm nada contra aquela pessoa. E, portanto, não disparam. Isto é um fracasso na guerra. E, portanto, a certa altura tem que se doutrinar, e doutrinar para ser capaz de matar é preciso desumanizar quem está do outro lado. Para os pretos era muito fácil, porque era essa, a pretalhada, os pretos, os macacos, e os discursos eram incríveis. Eu não me lembro exatamente das frases, mas eu quando as li, e aquilo era doutrinamento para transformar as pessoas em capazes de matar. E, portanto, a desumanização do inimigo é uma forma de convencer alguém a ser ativo em contexto de guerra. E é utilizado em todas as guerras. Foi usado no Vietnã, contra os vietcongs. O outro tem que ser muito mau para eu ter vontade de o matar. E então, obviamente, criar, nomeadamente, falsas histórias. É uma forma de convencer e dizer, que eles fizeram isto, que fizeram aquilo, mesmo que seja falso, que é para aumentar a raiva e eu ter vontade de me vingar. Porque a vingança permite, a raiva dá força, certo? Energiza. Ok? Perceberam esta manipulação? Mas alguns usaram, eles encontraram, eu achei tanta piada, essa da vacina, de lhes mudar a cabeça. Obviamente o que mudou não foi a vacina, foi o doutrinamento, mas eles nem se lembram do doutrinamento, daquilo que lhes era dito, dos panfletos, dos discursos, que era mesmo a desumanização do inimigo. Eles não estavam a matar pessoas, isso era uma coisa muito clara. Ok? Não eram seres vivos que mereciam viver. E isso faz parte da estratégia de guerra, por isso é que eu digo sempre que a guerra, tal como diz o Carlos Luís Jafão, é mesmo uma procissão de atrocidades e a desumanização faz parte da estratégia. Ok, obrigado pela resposta, professora. Mais alguém tem alguma questão? Ok. Então, eu gostava de pôr a minha curiosidade. A professora já falou um pouco agora a responder à Maria, mas eu gostava de perguntar, como investigadora, se a professora teve em contacto ou entrevistou os combatentes da Guerra Civil de Espanha, do Vietnã e do ultramar, e se os relatos são parecidos. A professora ainda agora levantou um pouco que não, e eu gostava de saber mais. Pois, o único um veterano do Vietnã com quem eu conversei foi o consultor do meu projeto, e quando eu levei ao local onde ele ia ficar instalado, ele começou a fazer rituais de vigilância e tentou ver como é que era a iluminação e o tipo de iluminação, porque ele disse-me uma coisa, é muito curioso. Ele ficou num sítio que agora não é alojamento, que é um museu da Universidade de Minho, que é uma casa-museu, que é um palácio, que ele ficou absolutamente fascinado. Eu fui-lhe mostrar e perguntei se estava ok para ele. Bom, para ele era um fascínio, porque é um palácio maravilhoso, incrível, onde naquela altura nós podíamos alojar convidados, mas ele começou a ver as luzes todas e os sistemas de segurança, porque ele disse que para ele era impensável dormir sem luz acesa, e queria ver este tipo de intensidade da luz, porque aliás eu perguntei se não estiver bem aqui, há outros quartos, não sei o que, pronto. E depois fomos falando e ele falou-me, por exemplo, que ainda agora, e agora foi há uns 15 anos, que era impossível lidar com alguns ruídos,
ou com o cheiro a queimado, por causa da pele queimada, do napalm. Lembrem-se que tudo o que é olfacto está muito ligado ao sistema emocional, ao sistema límbico, e, portanto, o sofrimento dele em relação a isso que se mantinha, e, portanto, reparem que é os sintomas que muitos anos depois não tinham desaparecido, 30 anos depois, 40 anos depois. Eu falei com um senhor que eu agora não me estou a lembrar, que é um nosso colega, que é um psiquiatra social e que estuda trauma social em Espanha. Ok? Estava a pensar, há um autor que eu gosto muito e que escreveu na guerra, mas foi um jornalista de guerra, é um dos autores que eu mais gosto, que é o Pérez Reverte, o Arturo Pérez Reverte, que escreveu principalmente um livro, ele cobriu a Guerra dos Balcãs e descreveu a Guerra dos Balcãs, e muitas das experiências também dos jornalistas que cobrem guerra. De resto, por exemplo, nós fizemos um estudo com comandos que estiveram nas forças de interposição de paz no Afeganistão. Ok? E que, mais uma vez, que quanto mais adversidade enfrentaram e mais stress traumático têm, mais problemas de saúde relatam e mais queixas de saúde relatam. E, portanto, o padrão, curiosamente, apesar de ser uma força de interposição de paz, era uma força de interposição de paz em que houve mortos e em que há que houve situações de perigo, e o padrão de resultados é muito parecido com aquele que eu vos falei. Muito obrigada, professora, pela sua resposta. Se não houver mais comentários ou questões que queiram fazer, eu dou aqui por terminada a nossa sessão. Tenho um agradecimento especial à professora por ter aceito o nosso convite. Foi uma excelente apresentação, uma excelente forma de acabar a nossa semana. Espero que todos tenham desfrutado das nossas conferências. Agradeço por terem assistido em nome do Núcleo de História Moderna e Contemporânea e do Núcleo de Psicologia, e desejo a todos um bom fim de semana. Bom fim de semana, parabéns por estas iniciativas que vos permitem ouvir pessoas diferentes, refletir de forma diferente, e espero que não vos tenha ensombrado falar de trauma, ensombrado o fim da tarde, pelo contrário, que tenham agora vontade de usufruir do sol que nós esperamos que esteja amanhã. É assim, eu estou no norte, não é? Como onde imaginar que quando não chove, chove, e todas as vezes que vou a Lisboa, eu pertenço a um conselho científico do Ministério da Defesa, exatamente por causa desta área, e agora não tenho ido a Lisboa, portanto as reuniões são todas aos quadradinhos, mas todas as vezes que vou a Lisboa, e também tive um projeto do Ministério da Justiça, fico sempre surpreendida de quanto é mais quente e menos chuvoso do que quando eu saio.